Teoria do agendamento ou agenda setting. A teoria do agendamento ou agenda setting surgiu na década de 1970 por estudos de Maxwell McCombs e Donald Scholl para contestar a teoria dos efeitos limitados que teve seu auge de 1940 a 1960. A teoria do agendamento representa uma insatisfação da nova geração de pesquisadores de comunicação que tinham experiência em redação com as teses defendidas pela teoria dos efeitos limitados. A teoria do agendamento defende a ideia de que os consumidores da notícia tendem a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados na imprensa. Sugere que os meios de comunicação agendam as conversas das pessoas. Pode-se dizer, no entanto, que a teoria do agendamento surgiu 50 anos antes, em 1922, quando Walter Lippmann publicou o livro Public Opinion, Opinião Pública, e sugeriu uma relação causal entre a agenda midiática e a agenda pública. Lippmann constatou que a mídia era a principal ligação entre os acontecimentos do mundo e as imagens desses acontecimentos nas mentes das pessoas. Para Lippmann, a imprensa funcionava como agente modelador do conhecimento, usando estereótipos como forma simplificada e distorcida de entender a realidade. Uma outra teoria estudou os efeitos produzidos pela mídia antes de Maxwell McCombs e Donald Scholl. Trata-se da teoria hipodérmica, que defendeu que os efeitos produzidos pela mídia atingiam a todos da mesma forma, independentemente de suas características sociais, psicológicas ou culturais. Os pressupostos da teoria hipodérmica, no entanto, dependiam do isolamento dos indivíduos, já que ela surgiu durante as duas grandes guerras, quando houve um enfraquecimento dos valores da família, da comunidade e uma ascensão dos regimes totalitários. Assim, havia pouca possibilidade de que as pessoas exercessem influência umas sobre as outras e pudessem resistir à influência dos meios de comunicação. A teoria hipodérmica foi contestada pela teoria dos efeitos limitados, criada por Paul Lazarsfeld, que considerou a sociedade como um sistema. Em 1940, ele fez pesquisa de campo durante as eleições americanas e concluiu que a imprensa não influenciou o voto dos eleitores, mas ajudou a cristalizar as escolhas que já tinham feito. Em 1972, então, Maxwell McCombs e Donald Scholl deram nova direção para as pesquisas sobre a influência dos meios de comunicação nas pessoas. Os dois não pretendiam analisar o papel da mídia na mudança de opinião, mas sua influência na forma como as pessoas apreendem a informação e aprendem para formar seu conhecimento sobre o mundo.
Aos dois não interessava observar sobre o que as pessoas conversavam, mas sobre como as pessoas conversavam. Eles entendiam que a TV, por exemplo, assim como hoje a internet, mudou a forma de aprendizagem das pessoas, pois as pessoas se acostumaram com a velocidade das edições e a telegrafia da linguagem, ou seja, com a linguagem mais sintética. Reflexões profundas e demoradas passaram a ser mais difíceis para quem cresceu diante dos aparelhos de TV, e isso eles compreendiam. Hoje, pode-se dizer que a internet, por exemplo, tem um efeito maior do que a televisão. Essas questões eram observadas por essa teoria. O agenda setting, ou teoria do agendamento, não defende que a imprensa pretende persuadir as pessoas. Para Donald Shaw, as pessoas têm a tendência de incluir ou excluir de seus próprios conhecimentos aquilo que os meios de comunicação incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. A teoria estuda o impacto acumulativo da exposição a determinadas informações. Para a teoria do agendamento, a ação da mídia no conjunto do conhecimento sobre a realidade social forma a cultura e age sobre ela. Uma outra pesquisadora, Noelle Neumann, diz que essa ação da mídia tem 3 características básicas: acumulação, consonância e onipresença. Acumulação é a capacidade da mídia para criar e manter a relevância de um tema. Consonância é a tendência das semelhanças nos processos produtivos de informação serem mais significativas do que as diferenças. E a onipresença é o fato de a mídia estar em todos os lugares com o consentimento do público que conhece sua influência. Essas características apontam para a relativização dos pressupostos originais da teoria do agendamento. Elas continuam confirmando o efeito da agenda midiática, mas não de modo tão determinante. Uma relativa consciência pública talvez contribua para diminuir sua eficácia. Felipe Pena analisa que, se o paradigma recente é o do acúmulo, é preciso um certo tempo para fazer uma avaliação lúcida sobre a influência da imprensa no modo de hierarquizar os acontecimentos importantes e agendar nossos assuntos e concepções sobre eles, o que é o fator mais importante. Então, a teoria do agendamento, ela defende a ideia de que os consumidores de notícia, do que as pessoas tendem a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados na imprensa. Então, a teoria sugere que os meios de comunicação agendam as conversas, os pensamentos, as opiniões das pessoas.